Começa agora mais um Perfil Médico Margarete. Isso mesmo, Aldair. E com esse tempo bem doido, dias quentes, dias frios, eu estive com o Dr. Sérgio Prado para falar sobre pneumonia. E você, Aldair? Olha, eu estive acompanhando a primeira caminhada PET, está imperdível. Vamos saber tudo sobre o mundo PET. Isso agora, no Perfil Médico. Primeira edição da caminhada PET. Eu vou conversar com a Raquel Croscato. A Raquel, ela sempre está presente na causa animal na cidade de Uberlândia. Um trabalho de amor, de carinho, que leva vida para todos os cãezinhos aí que estão em situação de rua. É isso mesmo, é um trabalho de muitos anos aqui na cidade, né? E esse evento hoje ele é justamente para reafirmar o compromisso com a causa animal. A gente convidou várias pessoas para poder participar, trazer os animais para caminhar com a gente. E também com eventos de adoção, parceria da Polícia Ambiental, Prefeitura de Uberlândia e instituições parceiras como a SOS Pet também que está aqui presente. E a Casa Mundo Animal, que é parceira desse evento hoje, né? Junto com a Liga do Esporte. Raquel, qual é o maior desafio que você tem para fazer o resgate e conscientizar a população aos maus tratos? Então, a nossa dificuldade maior hoje é a falta de política pública, né? Que a gente precisa para poder atender os animais, tendo fiscalização também nas casas. Porque, infelizmente, os animais que estão abandonados, eles não nasceram, né, na rua. Eles vieram de casa, de tutores que abandonaram. Então, a gente precisa de fiscalização, a gente precisa de hospital público também para poder atender os animais que a gente resgata. Então, são séries de políticas públicas que precisam ser implementadas na cidade de Uberlândia. Bom, hoje você está trazendo vários pets para serem adotados. Qual é o critério, como as pessoas podem fazer essa adoção e o termo de responsabilidade? A gente pede que a pessoa tenha endereço fixo, traga comprovante de residência, traga também os documentos pessoais, a gente faz entrevistas, assina um termo de adoção para que possa levar esse animalzinho. Hoje tem animais da adoção aqui, para adoção da Casa Mundo Animal e da SOS Pet. Qual é o trabalho que é feito junto à fiscalização e há alguma penalização para quem comete agravos aí com os animais? Sim, senhores. Todos os animais aqui, eles foram vítimas de atropelamento aqui nas estradas que margeiam aqui a nossa cidade. E aí, desse a recuperação que a gente faz, desse manejo, a gente faz o trabalho de taxidermia, que é essa parte de retirar os órgãos deles para fazer o empalhamento, que é a taxidermia em si, né? O Dr. Leandro William é responsável pela castração. Doutor, como funciona todo esse trabalho junto à prefeitura e os parceiros? Bom, aqui nós trabalhamos em parceria, né? A instituição SOS Pet, a ONG, né, aqui da cidade, que coordena o castramóvel em parceria com a prefeitura, isso é um consórcio, né? Nós temos a seção de uso do castramóvel e a gente presta serviço através das castrações, utilizando esse equipamento, que é o castramóvel. Aqui dentro tem um centro cirúrgico com todos os equipamentos necessários para fazer as castrações. E a gente roda aí a cidade, né? A última temporada nossa foram todos os distritos, nós fizemos mais de 1.400 castrações e tá aí para servir a população, né? Agora, o objetivo desse equipamento, por ser móvel, é atender os distritos, as regiões periféricas das cidades, zonas de chacras, né? Algumas regiões que são importantes ser atendidas, uma vez que tem muitos animais, e a gente tá aí para atender essas áreas especificamente, mas às vezes a gente faz região periférica da cidade também. Animais em situação de rua, a gente precisa muito da parceria com os protetores e com as ONGs, né, que cuidam de resgates, de estar arrumando um local para esses animais ficarem. Não é possível castrar um animal sem que tenha um responsável para cuidar do pós-operatório desse animal. Isso não é possível, né? Então precisa de responsável. Então o apoio às pessoas que resgatam, que levam esses animais até o castramóvel para que sejam castrados é importante. Porque não adianta o animal estar na rua, mas se ninguém levar ele até a unidade para que seja castrado é muito difícil. É importante controle populacional, não só controle populacional, mas isso também tem uma abrangência muito maior, questão de saúde pública, prevenção de doenças zoonóticas, né? Então é muito importante. Eu estou com o Henrique Silva, ele é representante da SOS Pet. Henrique, quais são os caminhos que as pessoas podem percorrer para fazer a castração do seu pet? O primeiro passo é você procurar o site da prefeitura através do Web Zoonose
tem uma cartilha que a gente está distribuindo para todas as pessoas. Dentro do site é só fazer o cadastro com o nome, CPF, endereço e o animal que a pessoa tem para fazer a castração. Pode castrar mais de um animal à medida que ele tenha mais animais em casa, ele pode ter acesso a todos os animais dele gratuitamente. E também nós aproveitamos para distribuir uma cartilha que é o guia de posse responsável para os animais, que foi criado pela prefeitura através do Centro de Controle de Zoonose. Esse guia fala para a pessoa como que ela tem que cuidar do animalzinho dela, né? Que não pode deixar na rua, que tem que manter as vacinas em dia, que se caso for passear tem que levar a coleira e guia para a gente evitar que os animais possam passar por algum risco e que ele possa ser cuidado da melhor maneira possível. Vitor, qual é a importância desse cuidado com o pet? Na verdade, a gente tem que entender que o animal, o pet, seja ele cão ou gato, ele está na rua por abandono. Alguém deixou ele. A falta de responsabilidade do ser humano gerou essa instabilidade e essa superpopulação. A Prefeitura de Uberlândia atua de forma socorrendo esse animalzinho, seja ele abandonado, seja esse animal de maus tratos. Hoje a Prefeitura tem um plano de ação de proteger esse animal, de atendimento médico veterinário junto com a Universidade Federal de Uberlândia. Hoje você vai levar qual dos pets? Já escolheu? Não, minha mãe não quer. A sua filha apaixonou demais por uma adoção ali. Ela já abraçou, ela já beijou. E ela falou assim, Aldair, a minha mãe não quer deixar. Olha ela aqui! E agora, vai pedir aqui ao vivo na Band, no perfil médico, para mamãe a adoção? Sim. Então faz o pedido que eu vou registrar. Conversa com ela. Mãe, deixa. O pedido foi feito, o perfil médico está aqui cobrindo esse momento de amor ao pet, filha e mãe, no perfil médico na Band Trans. E aí, mamãe, conta pra nós. O que acontece? A gente sai cedo e volta só à noite. Como que eu vou cuidar de um cachorrinho? E ele precisa de atenção, de carinho. Como que a gente faz? Eu dou. Você sai junto comigo, minha filha. Você sai junto comigo. Será que Giovanni, será que o amor vai vencer, vai quebrar essa barreira aqui ainda? Vamos lá. Convence a mamãe? Mãe, você sabe onde mais cachorrinho fofa? Pega. Depois você vai contar pra mim se deu certo. Ah, mas vai dar certo. Eu tô orando pro Senhor. Ainda mais cachorrinho lindo. Mas odeio. Negócio que o macho, ele mija em tudo, né? E a fêmea não. Mas o amor aqui, o amor não viu se é fêmea ou se é macho, né? Conta pra... Não, eu não precisa ver, não. É boniteza, é fofeza e é meu. Bom, tá aí, ó, um caso de amor para ser resolvido até o final da primeira caminhada pet que está acontecendo aqui na Praça Sérgio Pacheco e um projeto exclusivo aqui do Perfil Médico. E hoje, então, tem que ter decisão. Tem que ter decisão. Tem que ter decisão. E aí, convenceu a mamãe, deu tudo certo, qual foi o veredito final dessa história de amor ao pet? Eu peguei o paninho, enrolei nele e ele dormiu. Minha mãe ficou dó e eu consegui. Já é seu pet? Já é meu. Vou registrar ele agora. Vai registrá-lo? Aham. Vai dar o nomezinho? Qual é o nome? Ixi. Eu tô pensando em Totó, mas não combina com a cara dele. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Dados do Ministério da Saúde apontam que só de janeiro a maio deste ano, quase 25 mil pessoas já foram acometidas pela pneumonia, que continua sendo uma doença grave registrada no Brasil. Doutor Sérgio, como é a questão da pneumonia? Realmente é uma doença perigosa? Há uma doença infecciosa que acomete, né, os pulmões, né, a pele do pulmão, que a gente chama de alvéolo, e dependendo dos fatores de risco que o paciente tem, ela pode ser uma doença grave, né? Existem dados estatísticos aí
que a mortalidade da pneumonia ela pode variar de 10% até 60%, principalmente nos pacientes idosos, né, acima de 70 anos e os menores de 2 anos. Qualquer pessoa pode ser acometida, mas existem alguns grupos de risco, principalmente os pacientes com doenças crônicas. Então, os cardiopatas, né, pacientes que têm uma hipertensão de difícil controle, os diabéticos, a diabetes mal controlada aumenta em 3 vezes o risco de pneumonia, os pacientes com asma, com DPOC, os pacientes tabagistas, os usuários de drogas, pacientes oncológicos que tomam medicações que podem fazer o seu sistema imune rebaixar. E por que essa época do ano a gente registra mais casos? É mesmo em função dessa mudança de clima? Sim, é o inverno, geralmente é um período que eu tenho uma queda da temperatura, naturalmente pelo frio a gente fica mais aglomerado, mais fechado, e o tempo seco também. Então isso aí aumenta a proliferação, principalmente das viroses. E muitas das vezes essas viroses abrem espaço para o desenvolvimento de uma bactéria. E quais seriam os cuidados para isso, para se evitar a pneumonia? Os cuidados básicos são as atividades de vida diária de maneira saudável, então realizar uma atividade física regularmente, se hidratar bem, alimentar bem, ter as suas vacinas em dia, principalmente a vacina da gripe, né, contra a gripe e a vacina contra a pneumonia, a vacina antipneumocócica é importante. Evitar fumar, o tabagismo hoje é a principal causa, né, de morte evitável no mundo, além do controle ambiental, evitar poeira, mofo, né? A gente está vendo alguns registros interessantes que seria a pneumonia silenciosa, vem se falando muito sobre isso. Silenciosa porque ela não apresenta os sintomas que geralmente a pneumonia apresenta? Ou o que que seria isso, doutor? Esse termo pneumonia silenciosa é um termo popular, né? Na verdade, a pneumonia silenciosa ela é caracterizada por uma pneumonia que não apresenta os sintomas clássicos, que é uma febre alta, uma tosse produtiva, uma falta de ar muito importante. Então, geralmente, ela se apresenta com uma febre mais baixa, é uma tosse que é mais seca e mais persistente, às vezes se confunde com infecções virais, às vezes infecções de via aérea alta, mas em determinados grupos, né, ela pode se manifestar no pulmão. É verdade que uma gripe pode se transformar numa pneumonia ou isso é mito? Sim, pode acontecer. Não é uma regra, mas na maioria das vezes, se o paciente ele tem a sua imunidade bem desenvolvida, se ele tem os hábitos saudáveis de vida, se ele está vacinado, ele tem um risco menor dessa gripe se tornar uma pneumonia, porque o sistema imune dele vai conseguir combater aquilo ali, na maioria das vezes, sem necessidade de tomar nenhuma medicação. Mas se ele está no grupo de risco, se de repente esses hábitos não estão sendo realizados de forma saudável, a imunidade dele pode ser menor, a resposta pode ser mais lentificada e ele pode sim acabar desenvolvendo a pneumonia através de uma gripe simples. A gente falou dos sintomas, dos cuidados e a respeito do tratamento. É um tratamento prolongado? É um tratamento que exige um acompanhamento médico? O tratamento ele vai depender muito do tipo de pneumonia. Existem vários tipos de pneumonia, basicamente bacterianas, virais, fúngicas e químicas. O antibiótico a gente utiliza na pneumonia bacteriana, né? Quando é caracterizado, né? A maioria das pneumonias são bacterianas, existe uma bactéria que é o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, que é o que mais faz. Existem vacinas com uma eficácia muito boa contra essas bactérias, a gente até indica, principalmente para os grupos de risco. As pneumonias virais, existem algumas medicações específicas, mas que não são um antibiótico. As fúngicas, eu tenho os antifúngicos, geralmente são para pacientes imunodeprimidos, é o usuário de droga, é o paciente às vezes que está tomando alguma medicação oncológica. E a pneumonia química tem muita relação com, né, substâncias tóxicas e até mesmo broncoaspiração. O tratamento vai variar, né? Tratamentos mais curtos, às vezes de 3 dias, 5 dias, mas pode ir em média de 7 a 14 dias. Qual seria a mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando e que estão ali com alguns sintomas já? Como especialista, qual a mensagem que o senhor deixa? Olha, eu falo muito no consultório sobre as orientações de vó, né? Eu acho que vó é uma pessoa que a gente tem que respeitar muito e tudo que vó fala acontece. Então, acho que ter uma boa alimentação,
realizar uma atividade física, fazer o controle ambiental dentro do possível, evitar principalmente a fumaça da queima do tabaco e da queima da lenha, e ter as suas vacinas em dia, né? É muito importante. Eu costumo falar que as vacinas não são remédio, né? Nenhuma vacina é 100%, mas tomando a vacina você pelo menos tem um risco bem menor de ter uma manifestação mais grave ou sintomas mais duradouros da doença, evitando uma internação ou até mesmo um desfecho trágico, que seria o óbito. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Eu estou com a psicóloga Denise De Carlos. Nós vamos falar sobre saúde mental. Denise, qual é o conceito da Organização Mundial de Saúde em relação à saúde mental? Então, ela preconiza um conceito mais amplo e dinâmico. O conceito de saúde mental não é exatamente só a ausência do adoecimento, né? Ele é amplo. Ele envolve o bem-estar, né, completo, físico, mental e social. Então, ele precisa, né, esse conceito, ele também pensa nas relações sociais, não só no indivíduo, mas no entorno que ele vive, nas relações que ele vive, e também nos modos de produção, né? Então, por isso é essa ideia mais ampliada de saúde mental. Pós-pandemia, como ficou a saúde mental da população em todo o mundo? Então, nós tivemos, né, um grande desafio nesse período da pandemia, né? Porque nós tivemos, além da iminência de um adoecimento, até da iminência da morte provocada pelo vírus Covid-19, também um isolamento social, né? Então, nós tivemos que lidar com tudo isso, né? E claro que isso repercute na saúde mental de todo cidadão, né? Então, nós assistimos um aumento exponencial de adoecimentos do tipo transtorno de ansiedade, a depressão, a vivência de lutos, porque foram muitas perdas. Então, é um desafio até hoje, né? Lidar com esses prejuízos ou isso que a Covid trouxe. Denise, em relação à alteração na lei NR1, a normativa federal que preconiza os planos de cuidados com a saúde mental do trabalhador. Então, essa normativa é de fundamental importância para o trabalhador, né, em geral, para a vida e a melhoria da saúde mental do trabalhador. Porque além de a empresa também se ocupar, né, dos cuidados com o adoecimento ocupacional, né, precisa ter prevenção, né, programas de prevenção a esse adoecimento. Agora, é também uma necessidade de toda empresa cuidar do adoecimento mental vivido no plano, no ambiente de trabalho, né? Tanto das relações de trabalho quanto as relações da própria ocupação, né? Então, o aumento de estresse, uma pressão excessiva, comportamentos de assédios diversos no trabalho, né? Então, essa normativa ela é muito importante para o trabalhador, porque, de algum modo, dá subsídio a ele para enfrentar todas essas situações, né? E também, por outro lado, isso volta em benefício para o empregador, para a empresa, porque o trabalhador com bem-estar social e bem-estar nas relações de trabalho, a produção dele com certeza vai ser melhor, né? Denise, quais são os desafios da rede de atenção psicossocial atualmente? O maior desafio é enfrentar a tirada de recursos nesses
dispositivos de saúde mental que compõem a RAPS. Por exemplo, o CAPS, o CAPS Saúde Mental, o CAPS AD, o CAPS da infância, o centro de convivência, né? A própria atenção básica, que é onde chega, né, o cidadão buscando os cuidados em saúde mental. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. E aí, doutor, ingerir um vinhozinho é legal para o coração? Protege os vasos sanguíneos? Meu nome é João Lucas, eu sou médico cardiologista e essa é uma dúvida, não só de boa parte da população, mas também dos pacientes que me procuram no consultório. E aí, doutor, posso beber? E quanto eu posso beber? Bem, por longos anos acreditávamos que, por exemplo, o vinho tinto, por conter substâncias flavonoides que protegem os vasos sanguíneos, seria apropriado que indicássemos o uso de, por exemplo, 2 doses de vinho tinto todos os dias. Isso parecia ser benéfico. Entretanto, novas evidências sugerem que a tolerância é zero, ou seja, em relação à proteção cardiovascular, não existe evidência de que o álcool ou o vinho possa trazer benefício. E, como ele pode danificar outros órgãos, como fígado, pâncreas, você não deveria fazer uso da bebida alcoólica como uma medida preventiva. Entretanto, é claro que em poucos momentos de celebração, uma vez por semana, uma dose baixa ou média de álcool pode ser tolerada sim, mas não no sentido de trazer benefício. E cuidado, se beber, não dirija. O álcool pode trazer problemas mentais também e dependência. Portanto, tome bastante cuidado se for ingerir bebida alcoólica. Vivemos as doenças emocionais, depressão, ansiedade, vícios, e hoje eu vou conversar com a terapeuta Miriam Mariano. A Miriam Mariano veio para falar para nós que as depressões, né, precisam de atenção, principalmente os vícios que estão levando aí a um sofrimento muito grande. Miriam. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, compartilhando um pouquinho dessa informação. Às vezes as pessoas pensam que os transtornos emocionais, eles só se vinculam àquilo que é muito divulgado ou conhecido, como a depressão, a ansiedade, o pânico, tá? Que hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós vivemos uma epidemia, tá? Emocional. E o que isso acarreta? Além desses transtornos que a pessoa vai convivendo, todas essas emoções acumuladas podem desenvolver ou evoluir, contribuir para a pessoa desenvolver vícios, compulsões. A compulsão alimentar, todo mundo já sabe que ela tem um fundo emocional, é a pessoa comendo as suas emoções. Tá? Mas hoje, além dessas compulsões, dos vícios que a gente tem no álcool, no cigarro, nas drogas, a gente está vivendo também uma epidemia, tá? Digital. O celular, os jogos digitais. Então, hoje, muitas vezes as pessoas procuram dentro do consultório a terapia, tá? Tentando tratar não só questões emocionais, mas principalmente os vícios, tá? Que ela vai acumulando sem nem perceber de onde veio, de onde começou. Quando se fala de vícios, a gente está percebendo uma dependência enorme nesse sentido. Em qual momento o indivíduo percebe que está ocorrendo, ele não está se dando conta que ele já está num vício e em um caminho sem volta? Uma boa pergunta, tá, Aldair? Porque muitas vezes a pessoa não percebe, tá? E ela vai tomar consciência disso, na verdade, quando a vida dela já se desestabilizou completamente. Quando já perdeu família, perdeu emprego, às vezes até falência financeira por conta desses vícios. Antigamente a gente estava acostumado muito com o vício do álcool, com o vício do cigarro, das drogas, mas hoje
um número cada vez maior de pessoas buscam o tratamento terapêutico querendo vencer os seus vícios digitais. Os jogos hoje, que a pessoa antes ela tinha que se deslocar para um local para jogar, tá? E às vezes dificultava, hoje não, ela tem esse acesso na palma da sua mão. Quando você fala de vícios, muitas das vezes as pessoas, ela já chegou no fim da linha, está no fim do poço, e aí ela pensa, eu vou jogar mais para eu resolver o problema. Aí é a hora de chamar a atenção dessa pessoa para buscar ajuda? Na verdade, já passou da hora, tá? Quando a gente... O que é importante nesse contexto? É a gente entender quando é que eu estou perdendo o controle. E a pessoa que ela tem um vício, ela nunca tem essa percepção, tá? Mesmo que você fale com ela, olha, você está jogando muito, você está perdendo dinheiro, ou você está bebendo demais, tá? Ela vai falar, não, eu tenho controle, eu paro se eu quiser. Só que aquela necessidade emocional vinculada ao vício é tão forte que a pessoa muitas vezes não consegue, não porque ela não quer, porque ela não tem caráter, porque ela não tem personalidade, mas porque às vezes ali é uma fuga tão grande emocional que ela tem naquele momento e que o inconsciente dela não permite que ela abra mão disso. Miriam, existe algum tratamento específico para as pessoas que estão no vício? Existem as clínicas de recuperação que a gente já conhece, só que o que eu percebi ao longo da minha experiência como terapeuta, recebendo e trabalhando com pessoas que têm vícios, elas vão para essas clínicas, passam pelo período de abstinência, ficam isoladas de qualquer contato emocional que vá promover um gatilho, e quando saem, retornam exatamente para o mesmo ponto. Às vezes demora um pouco mais, mas elas sempre acabam retornando. Por quê? Todo vício, tá? Toda compulsão, ela tem uma causa emocional. Se eu não tratar a raiz do problema, o problema não vai deixar de existir. Não é eu tirando você do contato com o seu vício que vai vencer o seu vício. É eu entender por que que você precisa disso. E a questão não é só o vício. Quais outros vícios emocionais que nós temos e que não são considerados vícios, tá? Às vezes a gente vê esses que estão mais aparentes, mas existem determinadas situações que são vício. Você sabia que existem pessoas que são viciadas em viver na tristeza, na depressão? Ela aprendeu a conviver com isso e isso se tornou um vício para ela. Eu não sei ser feliz. Às vezes a gente ouve muito isso. Então, para quem estiver nos assistindo agora, saiba, você pode ser feliz. Você pode ser livre para construir a vida plena, próspera e abundante que você merece em todas as áreas. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. E o Perfil Médico chega ao fim, mas esperamos você no próximo sábado. Eu desejo para você um ótimo domingo e uma semana abençoada, hein? A gente se encontra no próximo programa e se você perdeu aqui, não se preocupe. Nós estamos no YouTube e também no Instagram. Você assistiu o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas, Biofarma, Farmácia de Manipulação.